Bom dia, querido ouvinte, você que me acompanha nesse momento pelo canal IBE Fortaleza ou demais redes sociais. Aqui é a pastora Betinha da Igreja Batista Esperança e esse é o dia que Deus nos deu para vivermos para a sua glória e testemunharmos essa glória ao mundo. Sejamos então gratos e desafiados por isso. Hoje nossa reflexão está em Miqueias, capítulo 6, do versículo 6 até o versículo 8, que diz assim: Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Entre as muitas verdades ensinadas neste versículo, temos a lição que as ofertas ritualísticas, mesmo as levíticas, são destituídas de valor, a não ser que expressem um sincero movimento do coração em direção a Deus, do qual o verdadeiro símbolo externo é um caráter honesto e uma posição humilde aos olhos dos homens. Poderíamos citar aqui aquele momento em que Davi, diante da sua dificuldade, diante do seu pecado, ele se volta para o Senhor no capítulo 51 de Salmos, o versículo 17. Ele diz: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, e a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Seja como for, o valor das ofertas ritualísticas não consiste em seu número ou em seu excesso, mas no estado mental com o qual é acompanhado e que pode existir sem aquelas ofertas. Para o profeta Miqueias, recomenda que possamos andar humildemente com o nosso Deus. Incluía isso a observância humilde das leis morais, como também dos cerimoniais do Pentateuco. O profeta simplesmente punha em primeiro lugar as coisas mais importantes, mostrando que, afinal de contas, um andar santo perante Deus é a melhor evidência da genuína religião. O sistema de sacrifícios nunca foi dado para ser uma finalidade em si mesmo, mas sempre teve a intenção de assistir à resolução íntima da mente humana por uma série de atos específicos e exteriores que deveriam ter sua significação interpretada em termos de real andar santo para que tais atos se tornassem eficazes. Quanto ao versículo 8, quando ele vai declarar: ele mostrou a você, homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Esse versículo 8 pode-se dizer que aqui temos a simplicidade da verdadeira religião. Nesta declaração, Miqueias inclui os pontos salientes do ensino dos outros grandes profetas como Amós, Oséias e Isaías, juntamente com o ensinamento de Cristo. Essas palavras de Miqueias é uma regra suficiente para a vida dos homens que são crentes cristãos. Quero evidenciar aqui o que Jesus deixou registrado em Marcos capítulo 12, versículo 29 até o 31, sobre essa questão da verdadeira religião, ou que oferta nós podemos oferecer, consagrar ao Senhor. E aqui em Marcos capítulo 12, versículo 29 até o 31 diz assim:
Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. O homem de Deus imita ao Senhor. No tocante à ética, ele é justo. No que tange à vida social, demonstra a misericórdia que perdoa e exalta. No campo espiritual, submete-se alegre e humildemente à vontade divina. Quero falar um pouco mais sobre essa oferta que está sendo discutida, que tipo de oferta Deus poderia receber, que tipo de oferta Deus se agrada. Nós sabemos pelo Novo Testamento que Deus busca os seus adoradores e que esses adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. E nós temos aqui essa recomendação do versículo 8, que já foi citado, que nós devemos praticar a justiça, amar a fidelidade e andar humildemente com o nosso Deus. Miqueias sabia que ofertas em excesso não eram aceitáveis diante de Deus. Davi e Isaías sabiam que a aceitação de Deus dependia de um coração quebrantado e contrito, como eu já li em Salmos 51:17, que é um coração quebrantado, a um coração humilde, Deus não desprezará. Embora seja impossível igualar a morte sacrificial de Cristo, de fato, isso não é exigido de ninguém. A sua entrega deve ser completa e de todo o coração. Paulo também descreve esse acordo com um sacrifício vivo em Romanos capítulo 12, versículo 1, quando ele vai falar de como deve ser o nosso culto. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Nenhuma expressão de amor, indiferente do custo, pode igualar-se ao preço pago por Cristo. A mulher perdoada despejou caro óleo perfumado para ungir os pés de Jesus. Contudo, o seu presente também incluía o reconhecimento do seu passado e o risco de ver seu pecado revelado. Seu exemplo de oferta de sacrifício não passou desapercebido e Jesus disse que o evangelho, onde fosse proclamado, o ato dela também seria contado. Temos então hoje essa reflexão que nos convida a chegarmos humildemente diante de Deus com as nossas ofertas, mas primeiramente o nosso coração contrito, capaz de se render diante do Senhor, também de reconhecer que Ele precisa ser obedecido, amado, adorado e buscado com todas as forças dos nossos corações. Além disso, uma vida reta, santa, íntegra diante do Senhor e diante dos homens, pois a oferta que Deus espera de nós, do seu povo, da sua igreja em toda a terra. Esse é o desafio de hoje, o desafio de chegarmos diante de Deus com a nossa vida limpa e isso se tornar a nossa oferta de amor ao Senhor. Que Deus nos abençoe, nos ajude a andarmos humildemente diante dele e diante dos homens. Um grande abraço e essa é, pois, a reflexão e o desafio de hoje. Amém.